Uma boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos mais uma vez a Calvary Campo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1. Se você não tem uma Bíblia, o pessoal pode te ajudar com isso. Basta levantar sua mão onde quer que você esteja. E nós fazemos questão de emprestar uma Bíblia a você. Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo 4. No domingo passado, nós demos início a uma jornada de exposições bíblicas através desse livro, livro de Jonas. Então, nosso segundo domingo, nossa segunda mensagem. Convido você à leitura do texto comigo, a partir do versículo 4 até o versículo 6. Tema de hoje, enfrentando as tempestades da vida. Enfrentando as tempestades da vida, sem dúvida alguma, tema pertinente, relevante a todos nós, porque todos nós enfrentamos tempestades, todos nós enfrentamos dificuldades. Então, Jonas 1, a partir do 4 até o 6, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que fale conosco através da Tua santa palavra. Que através desse livro de Jonas, verdades possam brotar do Teu coração ao nosso, transformando o nosso entendimento, nossa consciência e também transformando nossa maneira de olhar para a vida, enxergar a vida, encarar a vida e nossa maneira de proceder diante dos desafios da vida. Assim oramos no Teu santo nome, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu disse que o tema central desse livro de Jonas é o tema da graça de Deus. É um Deus amoroso mesmo diante das rebeldias humanas. Mas um outro tema recorrente, um tema que perpassa todos os capítulos e ele vai ficar muito evidente nesse trecho aqui sobretudo, é o tema da soberania de Deus. A soberania de Deus, um Deus que age soberanamente conduzindo a história, um Deus que faz com que todas as coisas aconteçam segundo a sua própria vontade. Porque nós vemos aqui, apenas nesse pequeno trecho, nessa leitura, que o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus. Não está nesse texto, mas se você conhece a história, o peixe obedece a Deus. Lá na frente, os ninivitas obedecem a Deus, o único que desobedece é o profeta. Então o mundo obedece a Deus, a natureza obedece a Deus, o crente é rebelde. Me parece que uma das coisas que Jonas está tentando nos mostrar, Jonas que possivelmente é o autor do próprio livro, então uma autobiografia, admirável a honestidade desse profeta que relata sobre si suas próprias falhas. Mas nós vimos na semana passada que Deus dá um mandamento a Jonas de ir a Nínive, um mandamento que é contra o seu coração, um mandamento que é contra a sua vontade, um mandamento que não faz sentido nenhum para ele, porque havia toda uma questão étnica, uma questão racial. Os ninivitas eram cruéis, eram opressores. Nínive, capital da Síria, que era um império extremamente violento e que já oprimia o reino do norte, o reino de Israel. E como nós vimos na última semana, haveria de então definitivamente entrar no reino do norte e destruir todo aquele pedaço, todo aquele reino, sobretudo a sua capital Samaria. Então, Jonas, humanamente falando, tinha todas as razões para não desejar cumprir essa missão. O texto, então, no versículo 3, diz que ele foge. Então, a vontade de Deus manifesta, isso de modo contrário, manifesta-se a vontade de Jonas. Então, Deus fala alguma coisa, mas Jonas fugiu. Mas agora há um novo contraste, o Senhor, porém. Então Deus fala, Jonas foge, Deus age. O Senhor, porém, você
vai ver aqui no texto, versículo 4, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos aqui, das várias que nós veremos, é um pouco sobre nós compreendermos a natureza das tempestades da nossa vida. Quando esse texto fala que o Senhor fez soprar, primeiro, uma questão óbvia, mas que precisa ser observada, é que essa tempestade é a ação de Deus. Não é uma tempestade qualquer. Deus está por trás daquilo que há de acontecer a partir desse momento. E essa expressão fez soprar, no original é como alguém que lança uma arma, sabe? É uma lança, um dardo, implica força, implica desejo, implica intencionalidade, implica propósito. O Senhor faz soprar um vento sobre o mar e caiu tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Se esse barco que Jonas esperava que o levasse de Jope exatamente para Tarsis. Nós não sabemos exatamente onde fica Tarsis, alguns creem que era o extremo da Espanha. E é interessante que Jonas, nessa rebeldia, ele só desce, o texto até propõe isso. Ele sai de onde ele estava e ele desce para Jope, depois ele vai descer para o convés do navio, depois ele vai descer para o mar, e depois ele vai descer para dentro da barriga do peixe, porque me parece que poeticamente é também o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo nos dizer, que viver ou tentar viver em rebeldia contra Deus é descer ladeira abaixo. É viver de modo tão absurdo e tão contrário que é só ladeira abaixo. E nessa expressão, eu creio que nós vemos notícias tanto perturbadoras quanto abençoadoras. Perturbadoras porque ele nos mostra que cada ato de obediência traz consigo uma tempestade. Cada ato de desobediência traz consigo uma tempestade. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Porque é um dos grandes temas da sabedoria do Antigo Testamento. Provérbios fala muito sobre isso, sobre o homem justo e sobre o homem ímpio, sobre o que significa caminhar em sabedoria ou sobre o que significa ser um tolo e vivenciar as consequências da impiedade e da tolice. Então, nós já aprendemos que Deus não é um Deus de barganha, mas é verdade também que a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então essa dinâmica de atos positivos que geram uma recompensa natural e atos negativos e de maldade, e de impiedade, e de tolice, e que acarreta sobre a pessoa que os comete realidades também negativas, é uma verdade bíblica do início ao fim. Isso não significa, e é importante ressaltar, que toda tempestade é enviada por Deus, e não significa que ela sempre é consequência do pecado. Você se lembra da conversa de Jesus com aquele homem paralítico em Marcos capítulo 2? A religião trazia sobre ele o peso de pensar que ele era paralítico por causa de um pecado dos pais. Ou seja, nem um próprio pecado, não era nem consequência do seu próprio pecado. Porque se ele era paralítico de nascença, ele não podia ser punido por nada, a não ser que você cresce, tal como uma linha teológica do judaísmo cria, que era possível você absorver a culpa daquilo que seus pais haviam feito. Isso não apenas não é uma verdade, mas isso é uma heresia. Isso é uma afronta contra o espírito do Evangelho. E há pessoas que creem nisso até hoje. Pessoas que falam de maldições hereditárias, pessoas que falam de heranças, de cargas, seja como você use essa nomenclatura. Jesus Cristo olha para esse homem e diz: meus filhos, os seus pecados estão perdoados. Por que ele diz isso, se o homem só queria andar? É o homem que chega diante de Cristo e ele quer andar. Por que Jesus não fala, levanta e anda, que ele vai falar depois? Por que primeiramente ele fala, seus pecados estão perdoados? Porque primeiro ele queria lidar com aquilo que a religião trouxe de opressão a esse homem. Ele achava que Deus o odiava. Ele achava que Deus era contra ele e que por isso ele não podia caminhar. Então Deus lida com a questão espiritual para depois lidar com a questão física. Ele fala, seus pecados estão perdoados. Agora, levanta e anda. Jó nos mostra que isso também não é verdade, ou seja, que toda tempestade é enviada por Deus e toda tempestade é consequência de pecado. Por quê? Jó lida com dilemas profundos na sua vida, ao ponto de perder tudo o que tem e de perder todos os seus filhos,
O que nos faz refletir sobre um dos maiores dilemas da alma humana, que é como coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Você já se perguntou isso? Como é que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E aqui eu não quero diferenciar bom ou ruim pela perspectiva espiritual, porque a palavra diz que ninguém é bom, ninguém é justo, mas alguém que tenta conduzir a sua vida de modo coerente, de modo correto e sofre tragédias. O livro de Jó nos fala sobre isso. Portanto, reafirmo, nem toda tempestade é trazida por Deus e nem toda tempestade é consequência de pecado. No entanto, embora a Bíblia não ensine que toda tempestade é consequência de pecado, ela sim afirma que todo pecado traz consigo tempestades como consequências. Por exemplo, isso é verdade no âmbito natural. Se você não cuidar do seu corpo, não espere ter boa saúde. Se você tratar mal as pessoas e não desenvolver relacionamentos significativos, não espere manter relacionamentos saudáveis. Se você colocar sempre seus desejos egoístas à frente do bem comum, não espere que tenhamos uma sociedade ajustada. Isso é senso comum, é lógica. Porque se nós violamos leis naturais, existem consequências. Se nós violamos as leis de Deus, também existem consequências. Provérbios 16, versículo 5, diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida eles serão punidos. Provérbios 21, versículo 7, diz que a violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Portanto, o que nós vemos nesse texto, no versículo 4, essa tempestade é resultado imediato da rebeldia de Jonas. Tempestade tão forte que até mesmo os marinheiros pagãos se dão conta de que há algo sobrenatural acontecendo. Eram homens experimentados no mar, eram homens que conheciam aquela região, eram homens que estavam acostumados a viajar. E a tempestade é tão absurda que eles falam, não, tem alguma coisa muito errada. Não é um vento normal. A tempestade que persegue Jonas afeta também esses marinheiros. Assim como as tempestades acarretadas como consequência dos nossos pecados, por vezes afetam também aqueles que estão ao nosso redor. Há pecados que não afetam apenas aqueles que os cometem, mas a quem nós amamos. Se você é infiel num relacionamento, o pecado não traz consequência apenas para você mesmo, mas para a pessoa que sofreu a ofensa da infidelidade. Se você não age corretamente nos seus negócios, se você deixa de pagar alguém que você deve, a consequência não vem apenas sobre si, mas sobre a parte ofendida, sobre aqueles que estão ao seu redor, ou sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Então essa é a má notícia, que todo pecado traz consigo uma tempestade. Mas a boa notícia é que toda tempestade, se orquestrada soberanamente por Deus, e nada foge à sua soberania, nos permite começar a ter um olhar que anteriormente nós não tínhamos. E é isso que a gente vai ver começando a acontecer com Jonas. Através dessa tempestade, o olhar de Jonas sobre Deus, sobre a graça e sobre o próximo começaria a mudar. O que nos leva ao segundo aspecto que eu gostaria de pensar essa noite, que é compreender o propósito das tempestades da vida. Olha comigo versículos 5 e 6. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Note essa expressão, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. O que é que está acontecendo aqui? Os marinheiros estão desesperados. Em contraste, Jonas dorme profundamente. Por quê? Porque Jonas está tranquilo. Por mais absurdo que pareça, Jonas parece estar de consciência limpa. Você não dorme quando você está atribulado. A não ser que você esteja num estado de profunda depressão, e esse é um outro aspecto, mas você não dorme quando você está inquieto, quando você está ansioso, quando você tem pendências para resolver. Não é fácil dormir quando nós estamos assim, com tarefas não concluídas. Você sabe do que eu estou dizendo. Jonas entra no barco e dorme. Sabe por quê, meu amigo? Porque ele não está nem aí. Ele está falando, Deus quer salvar os ninivitas, eu estou indo para longe, eu só vou acordar quando eu chegar em Tarsis.
Ele não se importa. Ele provavelmente crê que o que ele está fazendo aqui é certo. Ele crê que é o melhor para si, é melhor para o seu povo, por isso ele dorme enquanto outros sofrem. Mesmo que o sofrimento desses homens seja a consequência das próprias atitudes de Jonas. Jonas foge, aqui está a ironia, das várias ironias de Deus. Jonas foge porque ele não quer ter que lidar com pagãos. Ele não quer falar sobre Deus com pagãos. Ele foge e o que acontece? Os pagãos vêm até ele e falam, dá para você pedir ao seu Deus para fazer alguma coisa? Veja a ironia disso tudo. Ele não quer lidar com gente idólatra, ele não quer lidar com gente que não compartilha da sua fé. E aí Deus traz uma tempestade para que ele literalmente seja despertado por alguém que diz, olha, algo diferente está acontecendo, nós estamos tentando falar com os nossos deuses, nada está acontecendo diante dessa busca, será que você pode orar ao seu Deus? Olha o contraste aqui. Os marinheiros estão aterrorizados, Jonas está dormindo. Eles estão alertas, Jonas está tranquilo. Eles estavam pensando no bem de todos do barco, Jonas só pensa em si. Eles oram para os seus falsos deuses. Jonas até aqui não levanta a voz em oração. Mesmo sendo pagãos, eles discernem espiritualmente que algo sobrenatural está acontecendo, coisa que Jonas, profeta de Deus, não tem a menor noção. Ele está dormindo. Ele não faz ideia do que está acontecendo porque ele simplesmente não se importa. Eles estão dispostos a clamar até ao Deus de Jonas. Deus tenta enviar os profetas aos pagãos, como eu disse, mas como ele foge, Deus envia os pagãos até o profeta, que fazem uma pergunta a ele que denuncia a apatia espiritual desse homem. Que pergunta é essa? Como você pode estar dormindo? Pense sobre isso. Nós vamos ver mais adiante, em outras semanas, que eles lançam sortes, que é um método meio místico da antiguidade de descobrir o que está acontecendo. E Deus é tão soberano que mesmo eles lançando sortes, Deus permite que eles se deem conta que a culpa é de Jonas mesmo. O que não acontece aqui, mas vai acontecer a partir do versículo 7. A gente vai ver uma outra semana. Eles lançam sortes, até isso Deus está controlando. E o mais interessante é que mesmo esses marinheiros descobrindo que a culpa é de Jonas, eles não culpam Jonas. Eles não ficam irados com Jonas. Enquanto Jonas está querendo que os pagãos morram, quando esses homens se dão conta que a culpa é de Jonas, e Jonas fala, olha, a única maneira é me lançar ao mar, porque enquanto eu estiver aqui dentro fugindo da vontade de Deus, Deus não vai acalmar a tempestade, os homens olham para ele e falam, de jeito nenhum, nós não vamos te matar. E o texto diz que eles começam a remar mais forte. Uma das verdades sobre esse livro de Jonas é que o exemplo positivo dos pagãos é sempre uma denúncia contra o exemplo negativo e péssimo daquele que se diz profeta de Deus. Os marinheiros se comportam melhor que Jonas. Lá na frente, os ninivitas se comportam melhor que Jonas. O mundo está dando um baile no profeta. Uma das ideias é essa. E algo incrível que a gente não pode deixar de observar. Que esses marinheiros pagãos, eles usam seus recursos, suas ideias e até mesmo suas percepções religiosas, mas nada disso parece ser suficiente. De alguma maneira, eles vão se dar conta lá na frente que a salvação só poderia vir através do profeta Jonas. Como eu disse, ele não está fazendo absolutamente nada. Porque enquanto aqueles que não têm um relacionamento com Deus estão perecendo, o único no barco que conhece a Deus é indiferente à realidade deles. Ele só pensa em si, nos seus próprios problemas, ele tem as suas próprias críticas, ele só pensa no seu próprio grupo. Enquanto os pagãos pensam no bem comum, o homem de Deus só pensa em se preservar. E por isso Jonas é repreendido pelo capitão pagão. O que isso nos diz? Isso nos diz que cada vez que o povo de Deus se esquece da sua identidade e propósito, ele se torna repreensível. Isso nos diz que cada vez que o povo de Deus esquece do seu caráter missional, esquece que o mundo está sofrendo, esquece que o mundo está perecendo e pensa apenas em si, nos seus problemas, nos seus dilemas, nos seus egoísmos, a igreja se torna digna de repreensão. E o mundo tem direito de olhar para a igreja e apontar dizendo, vocês não são quem Deus os chamou para ser.
vocês não vivem conforme professam sua fé verbalmente. E isso é uma vergonha. E é isso que está acontecendo. Isso reflete os cristãos como um todo? Claro que não. Nós sabemos que a fé cristã, como uma fé que abraça e que acolhe, ela é responsável por toda a dignidade, sobretudo da sociedade ocidental, onde o cristianismo mais se espalhou. Através da história, nós construímos uma série de instituições. Quem construía até alguns séculos escolas, faculdades, creches, hospitais, cristãos. Por quê? Porque nós entendemos que todo ser humano, independentemente de raça, etnia ou religião, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o legado de fé que perpassa os séculos. No entanto, quando os cristãos esquecem dessa realidade, eles se tornam repreensíveis. Quando isso não acontece, nós traímos o propósito pelo qual nós fomos chamados, pelo qual fomos criados, e até mesmo não cristãos percebem que algo está errado. Então a pergunta, ao olhar para Jonas diante disso, que nós temos que nos fazer é: será que isso reflete a minha vida? Como é que a nossa fé se manifesta na esfera pública? Como é que a nossa fé se manifesta na compaixão ao próximo? De modo muito simples e muito objetivo. Como aquilo que você crê transforma a vida das pessoas positivamente ao seu redor? Porque se nós pensarmos na fé cristã em algo meramente como questão de foro íntimo, que um dia há de nos levar para o céu, dentro de uma perspectiva totalmente individualista, nós não entendemos o Evangelho. Porque o caráter do Evangelho é comunitário e a missão de Cristo é descrita em: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para a gente perdida. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E lá em João 20, 21, ele vai dizer o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós vamos falar mais sobre isso através desse livro, mas me mostre um cristão que só pensa em si, que arranja picuinha com tudo, que fica chateado com qualquer situação e que se frustra com mínimos detalhes, e eu te mostro um cristão imaturo que não entendeu em nada quem ele é e o que ele deveria fazer. Não entendeu o Evangelho. Como Jonas parece, embora ser profeta de Deus, portanto salvo, não compreendeu quem ele era e para o que ele estava ali. Porque por vezes, meus irmãos, nós podemos ser ignorantes quanto aos problemas do mundo. Ontem eu estava em Campinas, palestrando num congresso, e eu falava sobre a importância do diálogo, do Evangelho e a cultura, e das pautas sociais, e dos dilemas da humanidade. E, meu Deus, e tem cristão ainda querendo discutir se pode ou não pode ouvir música do mundo, se pode ou não pode ter tatuagem, se é pecado. Pelo amor de Deus. E eu conheço vocês, eu sei que vocês não são assim, mas tem muita gente assim. É por isso que a imagem da igreja, o estereótipo da igreja é de um povo obtuso, retrógrado, que parou no tempo. Porque o pessoal está discutindo questões éticas, morais, biotecnologia, nanotecnologia, políticas identitárias, empreendedorismo social, e a igreja vai falar de música do mundo ou não do mundo? Pelo amor de Deus. É um absurdo a gente pensar no Evangelho a partir desses termos que se configura meramente como algo moral, que torna uma série de robôs que agora sabem o que devem e o que não devem fazer, mas se esquecem para o qual razão foram criados. E aí o mundo olha para isso e pergunta: Jesus para quê, se esse povo só pensa neles? Essa denúncia do livro de Jonas é uma delas. Porque o que esse capitão está perguntando, em essência, é: se você tem Deus, por que você está dormindo enquanto a gente está desesperado? Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sua glória sobre ti. É o que diz a palavra de Deus. Os dias são maus, não percam tempo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Casamentos estão se dissolvendo, adolescentes estão se suicidando, pais de famílias estão deprimidos por não conseguirem prover uma vida digna para as suas famílias, mulheres estão sendo abusadas psicológica, fisicamente. Nós precisamos ter uma voz profética diante disso tudo.
Nós não podemos dormir enquanto tem gente que sofre. Nós não podemos ser alienados quanto às questões e às mazelas da humanidade, porque nós conhecemos a razão de toda a esperança. Quer denúncia maior do que um pagão chegar para um profeta e falar: tem como você pedir a Deus por nós? E por que ele pede? Porque o profeta não quer. Ele só pede porque o profeta não quer orar. Ele tem que implorar para o profeta orar. Uma fé que me faz pensar em minha salvação individual, mas que não converte meu coração ao meu próximo, não pode ser uma fé que vem de Deus, Pai, e de Jesus Cristo. Porque Tiago vai dizer que crer, até os demônios creem e tremem, mas isso não gera transformação alguma. Mateus 5,16, meu versículo favorito na Bíblia, fala sobre a nossa vida conduzida de tal forma que glorifique ao Pai que está nos céus. Fala de que através das nossas boas obras o mundo verá quem Ele é. E como é que Ele vai ver quem Ele é? Quando nós falarmos dele de modo conceitual, não, quando nós encarnarmos e vivermos o Evangelho. Então, falando sobre tempestades. Por vezes, tempestades são ferramentas pedagógicas de Deus para nos acordar para uma realidade a qual anteriormente nós estávamos ignorantes. Então, tempestade pode ser algo bom. Porque se você está dormindo e uma tempestade te acorda, isso é algo excelente. Terceira coisa, a nossa atitude em meio às tempestades. Talvez, você esteja passando por uma tempestade nesse momento. Física, emocional, psicológica, familiar, espiritual, quem sabe? Crises de fé, não sei. Financeiras, não sei. E pode ser que em meio a tempestades você tenha a tendência de se tornar, ao menos aparentemente, mais próximo de Deus. Porque diante do medo, nosso reflexo é orar. É como aquela piada que o pessoal brinca, ateu até o avião começar a cair. Não é verdade? Meu Deus do céu, pronto, converteu ali, ó. Que aí, meu amigo, quando o avião começa a cair, ou enfim, claro que é uma ilustração um pouco mórbida, mas você entende a ideia. As tempestades têm o poder de nos fazer clamar a Deus. Aqui os pagãos não conhecem Deus, então eles clamam a quem pode. A falsos deuses, obviamente nada acontece, porque esses deuses não existem, mas a tempestade tem esse poder de nos fazer orar. Mas quantas das nossas orações são capazes de dizer, eu me rendo, ao invés de eu quero? Como eu disse ontem, eu estava participando de um congresso lá em Campinas e quem estava fazendo um louvor era um cantor bem famoso, o Mauro. O pessoal aí de repente conhece, banda Oficina G3. E aí o Mauro falou sobre a perda da esposa dele, que se não me engano aconteceu em 2012. Câncer, metástase. E ele falou como Deus permitiu que mesmo diante das angústias, eles vivenciassem esse processo de uma maneira tranquila, confiando na soberania de Deus. E ele falou, às vezes a gente ficava nervoso, a gente orava e falava, Deus, cura, 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 cura. E você tem que pedir mesmo. Porque o nosso Pai quer um coração sincero, não um coração hipócrita. Então ele fala, Deus, cura, faz um milagre, porque já era terminal, espalhou tudo. Mas depois de pedir cura, 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 eles paravam e caíam em si. E eles oravam, mas contudo seja feita a tua vontade. E nos permita descansar na tua vontade. Até que chegou um momento em que ela estava com dores insuportáveis e ela precisava ser sedada. E todos sabiam que daquela sedação ela já não voltaria mais, porque iniciariam então os cuidados paliativos. Ele olha para sua esposa olha para ele, naturalmente um momento dificílimo, mas ele disse que ela tinha uma serenidade no olhar, e até como uma brincadeira dizendo, olha, eu sei que eu estou indo, mas eu estou em vantagem. Eu estou em vantagem, porque minha dor vai acabar, você vai continuar no meio das tempestades. Eu estou indo, eu te espero lá. Mas está tudo bem, eu estou em paz. Como é que a gente sabe se a gente se aproxima de Deus por fé ou por medo?
Se as tempestades têm o poder de nos fazer aproximar de Deus, como é que a gente sabe se isso é fé e amor ou se é mero interesse e manipulação? Simples. Como é que você se comporta quando a tempestade acaba? Se os problemas acabaram, diminuiu sua vida de oração? Se os problemas acabaram, diminuiu sua devoção, sua leitura bíblica? Quando sua oração é respondida, você para de orar? Cuidado. Ou pior, quando a oração que você esperava não é respondida, qual é a sua atitude? Ira e frustração? Porque isso prova que você não queria cultivar um relacionamento com Deus, você só queria usá-lo para os seus planos. A oração do religioso é mais ou menos assim: Deus, eu faço o que o Senhor quiser, se o Senhor fizer o que eu quiser. A oração de fé é: Deus, eu te amo, independente do que aconteça, eu vou continuar te amando, porque eu sei que a tua boa, perfeita e agradável vontade permanece na minha vida, e eu posso não entender tudo o que acontece agora, mas um dia tudo fará sentido. O Senhor é o Deus da minha salvação, eu continuo crendo em ti. A oração do terror: eu faço qualquer coisa, eu faço voto, eu faço promessa, é barganha. A oração de fé é o oposto do triunfalismo. Ter fé não é dizer: Deus, eu quero e eu determino. Ter fé é dizer: eu confio tanto em ti que não importa o que aconteça, eu vou continuar crendo. Isso é fé. Os marinheiros oram não porque tem Deus, mas porque tem medo. E sem perceber, nós somos capazes por vezes de fazer exatamente o mesmo. Mas em quarto lugar, é na tempestade que nós somos capazes também de compreender o amor de Deus. John Newton disse que sofrimento presente previne sofrimento maior futuro. Se nós nos lembrássemos disso todas as vezes. A ilustração, o reverendo Timothy Keller conta essa história, uma história infantil, um conto infantil, de uma bruxa que recebia na sua casa viajantes. História de criança. E o que acontecia é que ela oferecia a melhor cama, a cama mais confortável. Sabe aquela cama assim que aquela que você passa em frente à loja, você sente aquele cheiro, sabe cheiro de sono? O sono tem cheiro, sabe? Aquele aroma, sei lá, da M. Martin, não sei, não é propaganda, assim, o Altenburg, né? O pessoal vende Altenburg. Você olha aquela cama, aqueles 16 travesseiros, você fala: meu Deus, eu quero deitar nessa loja agora, eu quero levar essa loja para casa. Então, a melhor cama. Só que tinha um porém. Se você amanhecesse deitado naquela cama, você virava pedra. O que acontecia? Uma cama boa daquela? Ninguém acordava enquanto estava escuro. Virava pedra. Até que chegou um viajante. E quando ele ia deitar, antes dele se preparar para deitar, a criada daquela bruxa pegou um monte de pedra e pau e colocou debaixo do colchão. E aquele homem de madrugada tentando dormir, virava para um lado, ficava ruim, virava para o outro, ficava péssimo, deu um cochilo, levantou lá pelas tantas da madrugada, nervoso, olhou para a menina e falou: como é que vocês têm coragem de oferecer uma cama dessa para um viajante? E foi embora, irado. E essa menina sussurrou, não para ele ouvir. Ela disse: se você soubesse que o sofrimento que você experimenta agora não é nada perto do sofrimento que um sono confortável te traria, você me agradeceria. Essas eram minhas pedras e madeiras de amor. Eu não sei o fim da história. Você não sabe o fim da história. Mas eu sei que Deus nos ama. E eu sei que Ele conduz a nossa história de modo soberano, mesmo diante daquelas circunstâncias que nós não podemos compreender. Portanto, mesmo diante das tempestades da vida, nós somos capazes de crer que pedras e madeira na nossa cama são atitudes de um Deus amoroso. Eu visitei grandes amigos ontem. Eu não sei se eles vão assistir isso depois. Grandes amigos meu e da Aline. São amigos da Aline, praticamente de infância, que se tornaram meus amigos também, quando nossa história se entrelaçou. E aí, como eu disse, eu fui para um congresso em Campinas, mas esses meus amigos são de Indaiatuba e ele está hospitalizado. Eu falei: puxa vida, eu tenho cerca ali de 2 horas de janela para correr para Indaiatuba e voltar. Eu preciso visitar esses meus amigos no hospital. E eu fui. O meu amigo, a esposa dele estava acompanhando. E aí nós tivemos um tempo muito especial juntos. Oramos juntos, choramos juntos.
Ele está bem, ele vai ficar bem, ele teve alta, ele foi para casa, mas assim, ele passou por um processo difícil e ele estava muito vulnerável emocionalmente. E aí eu falei para ele, cara, eu vou ensinar Jonas amanhã. E eu vou falar sobre as tempestades da vida e como elas têm a capacidade de nos acordar para realidades que outrora nós não tínhamos consciência. Ele começou a chorar. Eu falei, o que você acha disso? Será que tem coisas que você deixou de valorizar e talvez esse momento num leito de hospital te fez repensar? Será que tem coisas que você está refletindo, que se você estivesse correndo no piloto automático você não refletiria? Porque nós somos assim. A gente acorda e a gente toma café e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro e chega e come e dorme e acorda de novo e toma café e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro e morre. A vida passou, a gente não viu. Tem gente que não vê os filhos crescerem, tem gente que dá tudo para a família, só não traz a própria presença. A gente não vê a vida passar. Não estou dizendo que é o caso dele, mas eu estou dizendo que é o caso de muita gente. E aí eu falei, e aí? E entre várias coisas belíssimas que ele me disse, ele falou, em lágrimas, diante dela, ele falou, tudo que minha esposa tem feito por mim, eu me perguntava, será que eu faria o mesmo por ela? Ela não saiu do meu lado, ela está assim o tempo todo. Será que eu pararia tudo para estar ao lado dela? Ele disse. E aí ele pausou e disse, eu não sei se eu faria isso antes. Ele era um executivo muito importante na empresa dele. Ele falou, eu não sei se eu faria isso antes, mas agora eu sei. Agora eu sei. O caráter pedagógico das tempestades. O que nos lembra do princípio de Romanos 8:28, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Não quer dizer que Deus gera coisas adversas em todo o tempo, mas quer dizer que até a adversidade Deus tem o poder de usar para que essas coisas cooperem para o nosso bem, aqueles que amam a Deus. E o que isso nos lembra? Essa história nos lembra que Cristo entrou na maior tempestade de toda a história. Enquanto Jonas tinha sobre si o juízo momentâneo de Deus, Cristo, que não fez nada para merecer o que ele passou, o sofrimento dele não era consequência de nenhum pecado, mesmo jamais pensando em si, ele acolheu toda a ira de Deus. Ele acolheu todo o juízo de Deus. A palavra de Deus diz que ele tornou-se maldito na cruz por causa do meu pecado e do seu. Exatamente como o oposto de Jonas, Jesus assumiu toda a responsabilidade sobre um erro que não era seu, para que nós pudéssemos viver. Ele intercedeu ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jonas se recusava a orar, Jesus, mesmo não tendo culpa alguma, intercedeu em nosso favor. Para que a única tempestade, aquela que realmente pode destruir tudo por toda a eternidade, a tempestade do juízo divino não recaia sobre mim e sobre você. Jesus tomou tudo sobre si, para que nós saibamos que as tempestades dessa vida, por piores que sejam, são apenas momentâneas, porque Ele é a certeza da nossa salvação em última instância. Agora, quando você vê Jesus fazendo isso por você, não significa que todos os seus questionamentos vão ser respondidos. Não significa que você vai entender todas as coisas. Mas significa que você não precisa mais duvidar do amor dele em meio às dificuldades. Significa que mesmo não entendendo e não podendo explicar, você sabe que algumas situações, talvez, possam ser as pedras e as madeiras do amor de Deus. O amor dele permanece mesmo em meio às tempestades. Portanto, 3 coisas para a gente terminar. Se você tem vivido como Jonas, pare de fugir de Deus. Se renda. Pare de tentar viver em rebeldia. Pare de tentar controlar sua própria história como se isso fosse possível. Perceba que alguns dos sofrimentos que você passa podem ser meras consequências de escolhas equivocadas. Mas em segundo lugar, aprenda a descansar seu coração na soberania de Deus. Porque aquilo que para Jonas parecia o fim, ele seria lançado no mar no meio da tempestade, na verdade se tornaria o início de uma jornada de redenção. Descanse em Deus. Em último lugar,
nunca se esqueça que você serve a um Deus que é também um Pai amoroso. Nunca se esqueça que mesmo em meio às tempestades, Ele nos ama. Inquestionavelmente Ele nos ama. E Ele cuida de nós. E Ele está sempre ao nosso favor. E Ele prometeu que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Que o teu coração possa descansar nessas verdades. Vamos orar.